Olá, sexto ano, bom dia. Vamos dar prosseguimento, então, às nossas aulas de ciências. Hoje nós estaremos vendo aí o assunto Minerais e Rochas, capítulo 6, na página 50. É um assunto aí bem legal, vai falar sobre os tipos, sobre os diferentes tipos de rochas, tá? Então, peço para que vocês acompanhem não apenas a diferença que há entre esses tipos de rochas, mas também de que maneira essas rochas elas são utilizadas aí no nosso dia a dia. Então, quais são os tipos de rochas que nós iremos ver? Veremos as rochas magmáticas, que também podemos chamar de ígneas. Veremos as rochas sedimentares e as metamórficas. Lembrando que rochas magmáticas ou ígneas são a mesma coisa, tá? Elas se originam ali a partir do resfriamento do magma. Se falarmos aí do surgimento das rochas, é legal levarmos em conta como é que a Terra era, né? A Terra primitiva. Então, havia-se constantes atividades vulcânicas, onde muitos magmas eram liberados. O planeta ele era bem quente. Então, a formação dessas rochas, ela se iniciou lá atrás, lá no iniciozinho, tá? Onde a Terra ela oferecia condições extremamente diferentes do que nós vemos hoje, tá? Aí um exemplo aí de um vulcão em erupção. A princípio, vamos falar um pouco sobre as rochas magmáticas. Que rochas são essas? Então, toda vez que os vulcões eles entram em erupções, a partir desse processo, pode-se gerar aí as rochas magmáticas, por isso o nome, magmáticas, ou seja, elas têm origem ali a partir do resfriamento do magma. Porque se vocês observarem a imagem, vocês vão ver aí o magma ele entrando num processo de resfriamento, porque ele está entrando em contato com a atmosfera. Então, à medida que ele for resfriando, ele vai se tornar uma rocha. As rochas magmáticas, elas vão se formar então pelo resfriamento do magma. Ela pode ser intrusiva ou extrusiva. Quando ela vai ser intrusiva? Quando esse processo de resfriamento ele ocorrer no interior do vulcão, tá? Na parte interior dele. Já se esse magma ele vier a esfriar, como a gente está vendo aqui, ó, na parte externa do vulcão, dizemos que é um tipo de rocha magmática extrusiva, ou seja, ela se resfriou ali na parte externa do vulcão. Alguns exemplos aí das rochas magmáticas, vemos o granito e o basalto. Tanto o basalto quanto o granito, eles têm utilizações, tá? E são tipos de rochas magmáticas. O basalto e o granito. São tipos de rochas utilizadas aí no nosso dia a dia. Veremos um pouco mais adiante as formas com que elas podem ser utilizadas. Mais um exemplo aí de uma rocha magmática, que é a Pedra de Pomes, tá? Também é uma rocha magmática, ou seja, originada ali a partir do resfriamento do magma. Então, quais são as utilizações, né? Aí um exemplo, a pia de granito, ela é feita a partir de quê? Do granito, né? Então essa pedra, ela tem diversas utilizações, entre elas o granito. O calçadão aí de Copacabana também, são algumas pedras de granito aí que estão no chão, tá? Então tem diversas utilizações. A pedra de pome. Essa pedra de pomes, ela pode estar sendo utilizada aí, também para lixar, porque ela é bem asperosa, né? Então, como eu havia dito para vocês, essas rochas magmáticas elas têm imensas utilizações. E as sedimentares? O que são as rochas sedimentares? Prestem sempre atenção no nome, porque o nome, muitas das vezes, ele é indicativo, tá? Então, essas rochas sedimentares são aquelas que vão se formar a partir da deposição de sedimentos, tá? Então, elas vão se formar por grãos de outras rochas, mas como? Vamos dar uma olhadinha aí.
alguns tipos, né, de rochas sedimentares, o calcário, o argilito, o arenito. E se vocês pararem aí para observar, vocês vão ver que toda rocha sedimentar, ela vai se apresentar em forminha de camadas, né? Como, por exemplo, visualizem o arenito. Vocês estão vendo aí que é como se fosse uma deposição, né? Um em cima do outro, um sobreposto ao outro. E é justamente assim que se originam as rochas sedimentares, tá? Ela pode estar sendo utilizada também em revestimento de argilito, pedras de arenito, amarelo. Os fósseis, de que maneira ocorre a fossilização? Também tem muito a ver com o surgimento de rochas sedimentares, como eu havia dito a vocês. Por quê? Essas rochas sedimentares, elas vão se originar a partir dessa deposição de grãos, né? Um sobre o outro. Então, consequentemente, se um animal ele morrer naquele, por exemplo, aí o peixe, se ele estiver morto ali embaixo da água, com o decorrer do tempo, ele vai sendo tampado, né, por esses grãozinhos de areia, ele vai sendo enterrado. E à medida que o tempo for passando, mais e mais grãos vão estar sendo aí sobrepostos, até que vai se formar um tipo de rocha. Então, esses fósseis, esse tipo aí de fossilização, ele vai se dar devido aí ao surgimento de rochas sedimentares, porque os grãos, eles vão estar sendo sobrepostos e, consequentemente, eles vão estar enterrando esses seres vivos, que futuramente se tornarão fósseis, por conta de ter sofrido esse processo de fossilização. Então, aí é uma imagem clara, né, de como ocorre. Tá aí o peixezinho na primeira imagem vivo. Posteriormente, esse peixezinho ele vem a morrer. Na imagem abaixo, nós conseguimos ver aí um pouco mais de areia em cima dele. E assim vai ocorrendo. Até, olhem a última imagem. Olha onde foi parar aquele peixezinho que morreu, né? Então, isso é o processo de fossilização. Também é o processo de formação aí de rochas sedimentares, ou seja, aquelas que surgem a partir da deposição de sedimentos. Vamos lá, eu vou tentar postar um vídeo para vocês sobre esse processo de fossilização. E as rochas metamórficas? Essas rochas metamórficas, elas vão se formar pela transformação de outras rochas. Por exemplo, o guinês, a ardósia, o mármore. Se eu pegar lá uma rocha sedimentar, ou se eu pegar uma rocha magmática e deixar ela em um local extremamente diferente do seu local de origem, essa rocha ela vai estar sofrendo aí uma pressão atmosférica, uma temperatura, ação de temperatura, de pressão, de calor, enfim. Então, essa rocha ela vai sofrer uma metamorfose e vai estar aí se transformando em outro tipo de rocha, como é o caso aí que a gente está vendo, o guinês, a ardósia, o mármore, são outros tipos de rochas que sofreram uma metamorfose, por isso o nome da rocha, rochas metamórficas. Então, essas rochas metamórficas, elas são aqueles tipos de rochas que sofrem essa metamorfose por conta dessa exposição a uma pressão atmosférica, a uma temperatura, a um calor, a chuvas, enfim. Aí a gente pode ver um exemplo de uma rocha metamórfica, né? Outro exemplo. E de que maneira aí pode-se estar utilizando essas rochas metamórficas. Aí, da mesma forma, uma pia de mármore, um piso de ardósia. Por quê? Porque é necessário lembrarmos que são tipos de rochas sedimentares e também tipos de rochas magmáticas que sofrem essa alteração. Aí, uma utilização, né, de uma rocha metamórfica, que a gente pode ver em um revestimento de gneiss, que é um tipo de rocha metamórfica. Enfim, é isso aí. Então, só para lembrar, as rochas metamórficas elas vão se originar aí da transformação sofrida por outras rochas, né? E as rochas magmáticas elas vão se originar do resfriamento e a solidificação da lava. Lembrando que elas podem ser intrusivas e extrusivas. Intrusiva quando o resfriamento ele ocorrer no interior do vulcão e extrusiva quando vier a ocorrer na parte externa do vulcão, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá ok?